Meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos. Eu fiz intercâmbio pelo Rotary e eu fui para Nova York, estado de Nova York, no norte, uma cidadezinha bem pequena chamada Avon. Era uma cidade bem de fazenda, assim, bem tranquila, bem pacata. E meu intercâmbio foi bem tranquilo, assim, foi um intercâmbio. é, assim, eu aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo não tinha muito o que fazer, porque a cidade era realmente muito pequena. Eu fiquei numa escola, tipo, na cidade que eu tava tinha só duas escolas. Uma era uma escola católica e a outra era a escola pública que todo mundo ia. Então, eu conheci a cidade inteira. A cidade inteira tem 10 mil habitantes, então eu conheci todo mundo na escola. Tipo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, foi meio que um baque, porque eu moro em Guarulhos, né? E Guarulhos é uma cidade bem grande. Então, eu não conheço quase ninguém de Guarulhos. Então, quando eu cheguei lá e tipo, todo mundo conhecia todo mundo, eu fiquei, caramba, gente, calma. Cara, meu intercâmbio foi maravilhoso, assim. Eu aprendi muita coisa. No intercâmbio você teve, a gente pode falar que teve dois choques culturais. O primeiro é ir para uma cidadezinha toda pequena, com uma cultura de outro país, e a segunda é de uma quarentena em outro país. Então, como é que foi ir desse lado A para o lado B de uma mesma realidade? A quarentena foi muito. Também foi muito conturbada pra mim, porque a minha primeira família foi uma família incrível, que, tipo, eu pego eles como meu pai e minha mãe mesmo de lá. E a segunda família eu tive muitos problemas por conta dos meus irmãos. Eu tinha quatro irmãos e eu não sei o que aconteceu, que em devido momento nenhum deles conversava comigo, não olhavam pra mim. Então, tipo, eu chegava num cômodo da casa e eles não davam bom dia, boa tarde, boa noite. Eles não olhavam pra minha cara e eu não sabia o porquê, porque eu nunca fiz nada que, assim, não sei se eu fiz alguma coisa pra eles, mas eu nunca fiz nada que eu achei que, sabe, foi muito estranho. Foi um negócio muito estranho que aconteceu. Eu conversei com outros intercambistas e eles falaram que geralmente americano é assim mesmo, que para de falar do nada e tudo mais. Mas como minha segunda família não estava me sentindo bem, 3 dias antes da quarentena eu conversei com eles de me mudar antes. E eu tava foi até uma história bem engraçada. Eu tava na mesa, com todo mundo jantando, e eu virei, tipo, me deu um negócio, eu virei e falei assim, eu não gosto daqui, que eu não quero mais ficar nessa casa. Eu não sinto que vocês estão abertos para me receber aqui, então eu quero me mudar. Aí meus hosts olharam assim pra mim e falaram, tudo bem, se você não tá se sentindo bem, a gente muda. E aí eu conversei com o Rotary e o Rotary, tipo, falou, tá, se você quiser mudar amanhã, você já pode. Só que eu tava doente, eu tava com uma gripe lá. E aí eu acabei mudando 3 dias depois, foi uma sexta-feira que eu mudei. Na segunda começou a quarentena. Então, no fim de semana que eu mudei, eu fiquei na mesma casa que eu tinha acabado de mudar. Então, tipo, foi muito estranho também acontecer tudo aquilo, eu ter falado aquilo pra família, a família ter ficado meio assim, eu também fiquei meio assim. Aí eu me mudei, aí eu fiquei numa família que eu não conhecia, eu ficava o dia inteiro. Então foi um processo, foram dois processos de normalizar as coisas, né? Porque pra mim também a quarentena foi um negócio muito tranquilo. Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Tava tipo, tá, a gente vai ficar aqui uns, sei lá, uns 20 dias e sair, e aí a gente pode voltar pra escola. Mas aí foi ficando, deu um mês, e eu lá na casa, tipo, os rostos eram super incríveis, mas foi muito estranho. E, e aí eu não podia ver mais meus amigos que eu fiz lá, e aí eu fiquei meio assim. E aí surgiu a ideia de voltar por conta de. Uma rotariana ligou para mim para falar que poderia acontecer das fronteiras fecharem, né, do Brasil e dos Estados Unidos. Eu não tive problema de ficar nos Estados Unidos até eu ter a não opção de voltar. Tipo, a não opção de voltar foi um negócio que me deu muito medo. Porque a, perder essa liberdade de escolher entre eu quero voltar para casa e eu não quero, e ficar presa em um lugar que, tipo, querendo ou não, ninguém é a minha família ali, foi um negócio que me desesperou, assim mesmo. Eu fiquei, acho que uns 10 minutos desesperada, assim, o que, que eu vou fazer? E aí eu conversei com a minha mãe, e minha mãe não queria que eu voltasse. Ela falou, fica aí, porque vai ser melhor, e não sei o quê. Mas aí eu convenci ela, e ela comprou passagem pra eu voltar. Tipo, eu acho que eu lidei muito bem com tudo o que aconteceu, porque, tirando esses 10 minutos de desespero, de resto eu não me desesperei, sabe? Fiquei muito calma, fiquei tudo bem. E quando acabou, eu falei, mano, acabou, tudo bem, sabe? Tipo, do dia que começou a quarentena, eu falei, meu intercâmbio acabou, aqui. E tudo bem. Então eu não fiquei, tipo, eu vi muitos intercâmbios se revoltarem, sabe? Tipo, ficar muito bravo, postar um monte de coisa. Nossa, conversei com alguns, eles estavam tipo, ai, não sei o quê, logo no meu ano, não sei o que lá. E eu tava, mano, tá tudo bem, tá tudo certo. Aconteceu. E,
E aí eu voltei toda equipada de máscara, com aqueles troços aqui, parecia uma louca. Tanto que no aeroporto não tinha tanta gente de máscara, não tinha, tipo, mesmo. Eu achei falta de respeito até, porque tinha gente sem proteção nenhuma dentro do avião, do meu lado, passando, e tipo, gente, e aí? E ninguém falou nada, sabe? Todo mundo entrou no avião normalmente, o cara do avião não falou nada, ninguém falou nada. Aí, também os aviões estavam bem vazios, em nenhum avião eu tive que sentar do lado de ninguém, eu fiquei sozinha. Mas, e aí quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, não tinha ninguém para me receber, meu pai passou de carro, eu entrei no carro, ele me trouxe aqui, e foi isso, sabe? Então, tipo, o final do meu intercâmbio não foi nada como eu planejei, nada mesmo. Eu falei, vou voltar a fazer uma festa. Até agora, não consegui nem ver minha família, que dirá fazer festa, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tamo aí. Legal. E eu queria entender como é que foi o processo, você receber essa informação em outro país. Você tá lá, como você falou, tava jantando e aí eu me mudei, aí pum, quarentena. Como é que foi você estar num outro país, receber uma notícia de que tem uma doença que está infectando um monte de gente e tem muitas pessoas morrendo também? Então, no começo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, no começo, eu falei, tá, veio uma doença e todo mundo tá passando mal. Mas eu achava que daqui a pouco já ia acabar, sabe? Eu realmente pensava que, tipo, dali uns 15 dias, todo mundo ia ficar tranquilo e ia poder voltar tudo ao normal. E na minha terceira família, quando eu me mudei, que foi essa nova, a minha mãe, ela trabalhava em laboratório. Então, ela trabalhava fazendo o teste do corona. Então, eu conversava com ela sobre como é que estava indo e tudo mais. Ela falou que era, tipo, uma loucura, que cada dia eles tinham que pensar num método diferente, porque eles queriam que fizessem 2.000 testes por dia. E o laboratório era muito pequeno. E eles não têm, tipo, tecnologia suficiente para fazer teste de Covid. Tinha acabado de começar. Então, tipo, quando ela me contava que tava, tipo, uma loucura, eu primeiro achava que realmente era, tipo, só um. Como é que chama? Um surto coletivo, sabe? Tipo, mano, você é calmo, não é nada. Mas aí, tipo, quando começou que eu fui vendo, mano, alguma coisa tá dando muito errado. E aí, eu acho que não foi tão estranho, porque eu tive muito tempo pra me acostumar, porque cada dia eu vi uma notícia nova. Então não foi um negócio, tipo, de uma vez. Porém, é, tipo, a escola fechou, né? E aí eu via o como as pessoas estavam lidando tão mal com a quarentena. E eu comecei a perceber o como, tipo, problemático estava sendo. Mas eu não, é que assim, eu acho que eu lidei muito bem, porque eu gosto muito da minha companhia e de ficar sozinha. Então, até agora, a quarentena pra mim não tá sendo um problema. Porque eu gosto de estar em casa. Eu sei que, tipo, óbvio, eu queria sair, fazer as coisas. Mas eu tô respeitando, tipo, esse momento de ficar em casa, sabe? Mas eu tô vendo como as pessoas estão tendo tantos problemas pra lidar com coisas de casa. Nem todo mundo tem uma família legal, nem todo mundo se sente bem em casa. Então, tipo, eu sinto mais pelas outras pessoas do que por mim, saca? E nos Estados Unidos, quando eu recebi a mensagem, pra mim tava tudo bem, porque a cidade era pequena, não tinha ninguém infectado na minha cidade. E mesmo que eu não saísse com os meus amigos, eu ia dar uma volta, tipo, no quarteirão. Eu ficava estudando, que nem eu tô estudando pra vestibular, e eu tô o dia inteiro. Então, eu sempre tive muita coisa pra fazer, tanto que eu tenho um monte de matéria acumulada, então coisa pra fazer não falta. Mas o que eu via mais era os. E como eu tava com a família nova, eu tava conhecendo eles, conversando, conhecendo a família, jogando jogo, fazendo coisa nova, assistindo série. Então, eu realmente não tive o que. Eles tinham um piano na casa deles, estava aprendendo a tocar piano. Então, tinha muita coisa para fazer. Eu estava num país diferente, então eu ainda estava aprendendo a língua, né? Porque a gente nunca deixa de aprender uma língua. A família era super legal. Então, eu não tive um problema com a quarentena. Mesmo que eu não estivesse vendo os meus amigos, eu também não sou muito apegada aos meus amigos, nem aqui no Brasil, nem lá, eu era muito apegada. Então, pra mim, nunca foi um problema. Porém, tipo, acabar com o intercâmbio foi estranho, mas eu também não fiquei triste, nossa, arrasada. Eu fiquei, tá bom, vou fazer o quê? A gente vê muitas coisas assim aqui no Brasil que o pessoal não tá respeitando a quarentena, que sai para visitar os amigos, que vai ficar na rua, etc. Como é que você via os americanos, o pessoal dos Estados Unidos, respeitando a quarentena ou agindo dentro desse sistema? Como é que era? É, eles realmente têm uma organização muito surpreendente. Então, assim, quando a gente saía, todo mundo respeitava, ninguém chega perto de ninguém, todo mundo de máscara, todo mundo. Você vai no supermercado, ninguém fica te chegando muito perto, sabe? Tipo, todo mundo tem uma. Mesmo sem a doença, todo mundo já fazia isso. Mas era tipo 6 passos, são 6 passos. Quando você entra, eles higienizam sua mão e tudo mais. Então, foi uma medida rápida até, porque a quarentena começou
Apesar de que a quarentena no Brasil começou antes da quarentena lá, né? Mas enfim, tipo, tava tudo certinho, assim, tipo, todo mundo respeitava. Obviamente tem aquelas pessoas que acham que é uma bobeira, enfim. E eu vi, sim, muitas manifestações lá nos Estados Unidos contra que não querem usar máscara, mas isso em todo lugar, aqui no Brasil principalmente, né? Mas todo mundo respeitava. Tipo, era bonito de ver que todo mundo respeitava, sabe? Tipo, era um negócio, a gente tá salvando vida, vamos ficar em casa, não sei o que, não sei o que lá. E a minha host mom, minha terceira host mom, ela era louca dos germes. Ela não, tipo, chega em casa, lava a mão, lava o pé, ela toma um banho. Então, tipo, eu respeitava muito isso, porque eu não queria ver ninguém doente. Tanto que eu não saía, né? Mas quando eu saía, eu não queria ver ninguém doente. Era assim, tipo, você via algumas manifestações contra e tudo mais, mas nada muito a nível Brasil, sabe? Durante essa quarentena, tudo fechou mesmo. Então, você não via mais pessoas nas ruas. Como é que era ver uma cidade pequena, quase de interior dos Estados Unidos, fechada, assim? A cidade tem um mercado, uma farmácia, uma escola, não, duas escolas, um spa e, sei lá, 5 restaurantes. Então, tipo, nem, sabe, tipo, as coisas não estavam realmente tudo fechado. Na verdade, estava tudo aberto, tirando o spa e algumas outras coisinhas, mas a maioria das coisas estavam todas abertas. Então, é até engraçado, né? Um negócio só pra todo mundo, mas era assim mesmo. E então, tipo, como todo mundo estava respeitando, não era preciso realmente fechar tudo. Então, até, por exemplo, a hamburgueria estava aberta o dia inteiro, restaurantes estavam abertos, mas você não podia comer no lugar. Então, por exemplo, até acho que 3 dias antes de eu ir embora, eu e uma intercambista, a gente foi até esse restaurante e a gente sentou para comer, né? A gente, tá bom, estamos aqui, vamos sentar para comer. Aí o cara veio e falou assim: não pode comer aqui, é só retirar e ir embora. A gente, ai, desculpa. E aí a gente foi embora. Então, tipo, mesmo que esteja aberto, ainda tem as medidas, né, de tipo, é para levar, para ir embora, não é pra ficar aqui. E aí você via, tipo, todo mundo higienizando tudo, a mão, o braço, o pé, tudo. Então, as coisas fecharam. Eu vi a gente na rua, tipo, passando cachorro, correndo, brincando até, tipo, com skate, mas ninguém realmente tipo, se abraçava, se encostava, ficava junto. A galera ainda andava na rua, ainda fazia coisa, mas sempre com distanciamento, sabe? Como era cidade pequena, tipo, ninguém ia realmente parar você pra mandar você voltar pra casa, porque não era esse patamar que tinha chego, né? Não era um lockdown, era só umas medidas preventivas. Mas é estranho, porque, tipo, a cidade já era pequena, aí todo mundo em casa, tipo, realmente não tinha, vai, 2 pessoas na rua. Era bem, tipo, o que tá acontecendo, sabe? E como eu não saía também, não via muita gente. E agora, então, vamos voltar a falar sobre o processo de voltar para o Brasil. Você falou que acabou não se sentindo tão mal assim com essa notícia, percebendo a gravidade, etc. Mas como é que foi quando você chegou aqui? Você chegou na sua casa e falou, putz, acabou. E agora eu tô num Brasil totalmente diferente. Como é que foi isso? Quando eu cheguei, como eu falei, tipo, não teve super recepção. Então eu entrei no carro do meu pai, a gente conversou, ele nem, tipo, encostou, nem deu beijo, nem nada. E aí eu vim pra casa. E minha família sempre fez muita festa, sabe, quando era alguma coisa. E quando eu cheguei, a minha mãe tava dando aula online, então ela não teve tempo de vir me dar oi. Eu cheguei em casa, eu não podia encostar na minha irmãzinha, a Helena, pequena. Então, tipo, eu cheguei em casa, ninguém veio me dar um oi certo. Porque eu também tinha acabado de sair do aeroporto, né? Dá mó medo de você ter pego alguma coisa. E aí, tipo, eu cheguei, minha mãe tava dando aula, ela terminou de dar aula, oi, filha, como é que você tá? Tô bem. Aí ela, vou ter que sair pra ir no dentista. Aí, tipo, ela saiu, era 2 horas da tarde, voltou 7 horas da noite. E eu fiquei, tipo, sozinha em casa. E eu fiquei muito triste, tipo, muito, muito mal mesmo. Eu chorei muito, porque eu falei, meu, eu cheguei em casa, ninguém veio me dar um oi, eu acabei de chegar de um ano de intercâmbio, e eles me tratam assim, eu fiquei muito chateada. Eu queria uma festa, gente, que isso? E aí, tipo, quando ela chegou em casa, que eu falei, eu preciso te abraçar, tipo, eu não tava aguentando, é muito difícil você ficar um ano sem ver sua mãe e não poder abraçar ela. Eu falei, eu preciso te abraçar, dá um jeito. Aí a gente pegou um lençol, ela me cobriu com um lençol e a gente abraçou. E foi aí que, tipo, eu senti que eu cheguei em casa, sabe? Aí eu chorei, falei, nossa, eu tô em casa, alguém me abraçou, meu Deus, minha mãe. E aí eu chorei muito, mas ainda não veio aquela sensação de, tipo, acabou o seu intercâmbio. Até agora não veio esse negócio de, tipo, acabou o seu intercâmbio, sabe? Eu ainda não sei o que tá acontecendo. Passou 40 dias e eu ainda não sei o que tá acontecendo. Porque antes de vir embora, eu dei tchau para as minhas famílias. Quem foi pro aeroporto foram 2 famílias minhas, a primeira e a última. E
Cara, foi isso, sabe? Foi tipo um tchau. E foi muito estranho, porque eu falei, tá, né, eu não sei explicar, tipo, eu ainda não entendi o que aconteceu. E como eu senti que a quarentena já tinha acabado com o intercâmbio, pra mim o meu intercâmbio tinha acabado, tipo, uma semana antes, saca? Então, é muito inexplicável a sensação de você ir embora do intercâmbio sem poder dar tchau pra ninguém, sem poder, tipo, abraçar ninguém, agradecer as pessoas, sabe? Não ter a formatura, que, tipo, é um evento super esperado. E só que eu preferi não ficar me lamentando por isso, sabe? Eu preferi não ficar pensando no que poderia acontecer, senão eu ia sofrer demais, sabe? Tipo, acabou. E as coisas que a gente deixa no intercâmbio são muito maiores do que qualquer, tipo, formatura, sabe? Agora eu tenho família lá, agora, tipo, a gente tem aquela ligação, tem pessoas que você ama, então, tipo, eles vão sempre estar lá pra te receber. Claro que não vai ser a experiência de um intercâmbio, mas pode ser outras experiências. E eu acho que isso é, tipo, a melhor coisa que aconteceu. Mesmo que eu não tenha tido um monte de experiência que poderiam ser maravilhosas, tudo bem, sabe? Já tive 8 meses de experiências maravilhosas. Brasil em quarentena. O que que você tá achando? Tá na quarentena aqui tipo, pra mim a quarentena tá sendo estranha, por não estar podendo, tipo, nem ver meu pai. Eu falei com a minha mãe de ver meu pai, ela falou que se eu fosse ver ele, eu tinha que ficar lá com ele o resto da quarentena, porque ela não queria eu de volta. E eu fiquei, gente, calma. Então, essa é a diferença, assim, do Brasil e Estados Unidos. Eles respeitam mais, dá pra ver que eles respeitam mais. E não só na minha cidade, né, que é uma cidade muito pequena pra falar, mas eu conversava com outros intercambistas e, assim, a galera fala que eles realmente respeitam muito. Claro que o presidente também não tá ajudando muito, né, não é uma pessoa também muito legal. E, na minha cidade as pessoas não gostam muito dele. Então já era um papo mais, tipo, e aí, nossa, ele é realmente complicado. A gente ele é complicado. Lá no Brasil é assim. Também trouxe a nossa visão. E, inclusive, isso deu boas discussões lá sobre isso. É, mas é isso. Esse é o ano de eleição dos Estados Unidos para a presidência. Primeiro, como é que era os Estados Unidos, você vê essa época de campanha, etc. E agora, como é que está sendo a eleição em um período de quarentena? Você sabe, tem algumas informações, ou pelo menos, como é que foi encarar essa realidade? Como é que o pessoal estava reagindo? No período de quarentena, como eu estava com a minha terceira família, eu conversei com ele sobre isso. O meu host dad, ele é pró-Trump, e minha host mom não é. Então, de vez em quando, eu cutucava e eles começavam a conversar. Mas o meu host dad não gostava muito de falar sobre, porque ele sabia que ia rolar uma discussão. Mas o que eu perguntei, assim, é que assim, eles não elegem o presidente, eles elegem pessoas, é bem diferente, é bem complicado. Eles elegem pessoas para elegerem os presidentes. Eu perguntei sobre isso. E o que acontecia lá é que eles falavam, eu acho que o Trump é muito bom com a economia. E para eles a economia importa muito, né? Porque eles são uma potência econômica. E para outros, tipo, ele não é bom porque ele é sem noção. E ele faz um negócio que não dá para concordar. Então, assim como no Brasil tem uma polarização muito grande pró e contra o Bolsonaro, lá também tem uma polarização muito grande pró e contra. Só que quando eu conversava com gente da nossa idade sobre isso, ninguém tinha uma opinião formada. Eu vejo que a galera da nossa idade, eu conversava sobre isso e ou era um discurso totalmente sabe, tipo, repetir de pai para filho, ou eles não sabiam argumentar. Falavam, isso daí eu não sei. Tipo, política pra mim não faz. E quando eu falava com os meus host dads, também era a mesma coisa, sabe? Tipo, não sei. Eu apoio isso daqui, mas realmente não sei se realmente funciona. Então, era uma alienação, assim. Mesmo que eles tenham a informação e tudo mais, eles se alienam muito nessa parte, eu percebia, sabe? E o pessoal da nossa idade, principalmente. Então, eles não tinham uma opinião sobre. E com a eleição, a galera nem conversava sobre a eleição. Meus hosts nem falavam sobre a eleição, eu que falava com eles. E eles, vai acontecer, acho que vai ser online. Não sei. E é o mesmo discurso, ele é bom na economia. Pode ser que ele volte por causa da economia. Sei lá, não sei, não tenho opinião sobre. Ou, eu acho ele zoado porque ele é preconceituoso. Tipo, gente, e aí? Vai ser a eleição, o que vai acontecer? Ninguém sabia me responder. Então foi. Aqui no Brasil, ano de eleição, é um negócio, né? Um burburinho o tempo inteiro, todo mundo conversando sobre, que aí, lá eu não vi ninguém falar sobre. Eu nem tinha lembrado que era ano de eleição, eu fui lembrar no final do meu ano lá, que eu falei, caramba, é ano de eleição, como é que eles estão? Ninguém falou nada sobre. Então, não sei se é porque é cidade pequena, não sei o que aconteceu, mas eles não tocavam no assunto. Era estranho. E quanto ao futuro? O que que você espera tanto para o lugar que você estava,
quanto para onde você está agora, Brasil. Como é que você acha que o mundo vai ser pós-coronavírus? E pra mim, é, tipo, realmente esse é um momento de reflexão, sabe? Tipo, de pensar o que tá acontecendo. Porque as coisas estavam sendo muito rápidas. Tipo, todo mundo tá esperando acontecer as coisas amanhã, porque amanhã tem que fazer isso, porque amanhã tem que fazer aquilo, e ninguém, tipo, senta mais pra relaxar e não pensar em nada e curtir o momento. Então, eu acho que, obviamente, eu não acho que a quarentena é boa, eu não acho que o coronavírus veio para, nossa, esterilizar todo mundo, porque tem muita gente sofrendo com isso, pelo amor de Deus. Mas aos privilegiados, né, que a gente é, vamos, tipo, sentar e ver o que está acontecendo. E eu espero que aconteça um sentimento mais de solidariedade, sabe? Tipo, vamos ajudar o outro, vamos pensar no coletivo. Porque é o que a gente tem que estar vivendo agora. Vamos ficar em casa para ajudar o coletivo. Todo mundo quer sair e fazer festa, todo mundo quer fazer um churrasco com 30 pessoas. Mas, gente, calma, sabe? É hora de sentar e ficar em casa para ajudar os outros. E quanto mais a gente relaxa a quarentena agora, mais, tipo, a gente vai sofrer com isso. Porque antes um lockdown de 20 dias bem feito do que uma quarentena de 1 ano, sabe? Então eu espero, tipo, quando a gente volte, o mundo esteja mais calmo, vamos devagar, e mais, tipo, solidário mesmo, sabe? Pensando no outro. E celebrar as coisas pequenas, porque quem diria um dia que a gente ia celebrar poder abraçar alguém? Tipo, que coisa louca, né? Era algo tão banal e agora a gente só quer abraçar todo mundo. É isso, eu espero que as pessoas voltem diferentes, de verdade. Eu ainda tenho fé na humanidade, né? Tem que ter.